Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de elaboração e redação de texto científico. A aula de hoje será sobre como escrever o título e a primeira página do artigo. Bom, esse é um assunto que muitos pesquisadores acham que é simples, né, de ser feito, mas realmente a parte do título e a primeira página do artigo tem informações importantes, né, e não são tão simples assim de serem elaboradas. Bom, a, a página do título, né, que é a primeira página do artigo, deve conter, então, o título propriamente dito do estudo, o nome dos autores, as afiliações dos autores e a declaração do autor correspondente, que é o autor que vai fazer contato, né, entre a revista e os demais autores, né, e também com o escritório editorial. Algumas revistas também requerem que, na página do título, sejam declaradas as abreviaturas, running title, que a gente vai ver que é um título mais curto, a contagem de palavras do manuscrito, número de figuras e tabelas. Mas eu já adianto aqui que essas seções são específicas de algumas revistas, né, e que os autores devem seguir rigorosamente o guia de autores de cada revista científica, né. Então, a partir do momento em que os autores definem para qual revista o artigo será submetido, o guia de autores deve ser seguido à risca, né, para evitar que o trabalho chegue no escritório editorial sem a formatação adequada, né, isso inclusive pode ser um dos motivos de recusa precoce do artigo, né, sem o artigo nem mesmo chegar na mão dos revisores para a leitura. Bom, então a página do título serve para informar o título do artigo, identificar os autores e citar as instituições nas quais o estudo foi realizado, né, ou as instituições às quais os pesquisadores estão vinculados. Algumas revistas requerem duas páginas de título, duas páginas diferentes. Uma delas, a gente fala que é a página cega, né, que contém somente o título, e ela será enviada para os revisores, né, para garantir o sigilo aí do nome dos autores. A outra página é a página de título completa, que tem o título, as afiliações e o autor correspondente, os dados, né, do autor correspondente. As revistas têm seus estilos próprios de página de título, né, e os autores devem seguir rigorosamente as instruções para autores. Algumas revistas requerem o nome completo dos autores ou simplesmente o nome e as iniciais do nome. A gente vai ver mais exemplos para frente, mas nesse caso aqui, a maioria das revistas, né, solicitam que o sobrenome seja escrito por extenso, né, e as iniciais do segundo nome sejam abreviados. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para vocês com relação à escolha do formato do nome, né, que vai aparecer no artigo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, né, inicialmente quando eu comecei a fazer as minhas publicações, eu usei o Oliveira, né, como o meu último nome, mas eu percebi que tem muito Oliveira, né, na literatura. Aí eu resolvi, né, colocar os meus dois últimos nomes, Fabretti Oliveira, nas minhas publicações. Isso foi bom, mas por outro lado, isso pode causar uma certa confusão, né, porque são os mesmos, eu sou a mesma autora com dois nomes diferentes, né, e essa situação também pode acontecer, né, por causa de casamento, né, às vezes troca de nome, né, nesse caso aqui é a autora Elizabeth Silva Pereira, né, o nome científico dela, Pereira ES. Ela pode simplesmente retirar um nome, né, se casar, tirar o Pereira, por exemplo, e acrescentar o Lima, ela vai se tornar, então, Lima ES, né, o nome científico dela. Ou mesmo não tirar o Pereira e acrescentar o Lima, né, e mudar o nome científico da mesma forma. Então, prestar bastante atenção, né, nesse nome e já adotar, de preferência, um nome mais definitivo desde o início. Nome mudado significa separação dos estudos de um autor no banco de dados da literatura científica. Então, se eu for fazer uma busca por Oliveira RAF, vão sair meus primeiros artigos.
Se eu fizer uma busca por Fabretti Oliveira, vão sair os meus artigos mais atuais, né? Isso pode ser uma fonte de confusão para outros pesquisadores. O currículo Lattes, ele vai fazer um resumo, né, e reunir todos esses nomes diferentes, né, nas citações, nos artigos científicos. Então, aqui, letra maiúscula e minúscula, né, isso não faz diferença para busca em base de dados, mas o próprio currículo Lattes já faz esse levantamento aqui dos diferentes nomes científicos de um mesmo pesquisador. Partindo agora para a elaboração do título, né, a gente acha que o título é a parte mais fácil de elaborar de um artigo científico, mas na verdade é bastante complexo, né, até a gente chegar numa versão definitiva do título. Só lembrando que na submissão do manuscrito para a revista, o título vai ser a primeira parte a ser lida tanto pelo editor quanto pelos revisores. Então, isso é super importante que o título seja atrativo, né, e informativo ao mesmo tempo. E após a publicação, né, depois do artigo aceito, o título será a primeira parte do artigo a ser lida pelos leitores, né, nas buscas bibliográficas. E o título também vai aparecer na página de conteúdo das edições das revistas científicas, né, no caso aí das revistas impressas ou online, é o título que aparece, né, nas revistas. Pode ser um resultado de uma pesquisa na internet também, né? A gente sempre busca algum artigo com base no título. Então, aí a responsabilidade, né, dos autores fazerem um excelente título. O título, então, vai fornecer a primeira impressão do artigo científico e deve transmitir com precisão ao leitor o assunto abordado no estudo. Um bom título não deve ser muito extenso, ele deve ser curto e conciso, com mais ou menos 15 a 20 palavras. Isso é importante também observar que as próprias revistas trazem o número de palavras adequado no guia de autores. O título também, além de ser curto e conciso, ele deve ser informativo e atrativo, né? Ele tem que prender a atenção do leitor para que ele se interesse em ler não só o título, mas também o resto do seu estudo. Aqui eu tenho um exemplo de título inadequado. Olha o tamanho desse título, gente, muito grande, né? Ocupando aí quase 5 linhas. Eu vou ler o título que vocês vão ficar cansados no final da leitura. Um novo estudo da utilidade da termoimagem no diagnóstico de osteoma osteoide de osso. Análise de características de imagem, comparação com radiografias, ultrassonografia, com tomografia computadorizada e outras técnicas de imagem convencionais, com segmento clínico das lesões de 24 pacientes no Hospital Geral de Sotong. Então, assim, é um título muito extenso, né? Ele assim, é informativo, muito informativo até, tem o número de pacientes, tem o local do estudo, né, tem dados metodológicos, isso, assim, não é um título muito atraente, a pessoa já fica cansada de ler, né, só o título, né? Ela vai ficar desanimada de ler o restante do texto. Então, uma sugestão, né, para resumir esse texto, esse título e manter, e torná-lo mais atrativo, seria termoimagem no diagnóstico de osteoma osteoide, ou termoimagem de osteoma osteoide. Né, ficou um título bem resumido, né, está dentro aí das 15 palavras recomendadas para um título. Se eu quiser tornar esse título menos específico, né, mas aí no caso isso não é muito recomendado, imagem de osteoma osteoide, sem dar muita ênfase à metodologia, né, que é a termoimagem, e diagnóstico de osteoma osteoide, também poderia ser usado, né, nessas primeiras sugestões aqui, foi focado bem na metodologia, né, para esse diagnóstico, já que não ficou mais genérico, né, focando mais no osteoma osteoide. Um título bem provocativo, né, e que ao mesmo tempo é atrativo, seria em forma de pergunta, né? A termoimagem é realmente útil para o diagnóstico de osteoma osteoide? Isso aqui atrai muito o leitor, né? Ele pode ficar interessado em saber a resposta dessa pergunta, né? Lendo o seu trabalho. O título, então, é a parte mais lida do artigo, né? Por todos, pelos leitores, né? E a primeira
é o primeiro contato que o editor e o revisor têm com o seu trabalho. Se redigido de forma precisa, clara e concisa, ele indica de maneira inequívoca e com um menor número de palavras a essência do seu trabalho científico. Ele deve conter realmente palavras-chave, né, sobre o assunto. Títulos concisos são mais fáceis de serem lidos do que os longos e complicados, isso é óbvio, né? A gente acabou de ver um exemplo. Em títulos muito curtos, pode faltar informações importantes, como o desfecho do desenho do estudo. É recomendado, né? No título, sempre que possível, citar o desenho de estudo, se é um estudo caso-controle, se é um estudo de corte, se é um ensaio clínico, se é uma revisão sistemática, isso é altamente recomendado que seja citado no título do estudo, o desenho do estudo. Os autores devem incluir todas as informações no título que tornarão a recuperação eletrônica do artigo sensível e específica, né? Claro que você quer que em uma determinada busca o seu artigo seja recuperado, né, para os outros leitores. Então, é bom gastar um tempinho e fazer um título bem adequado. O título é fundamental para chamar a atenção do leitor para ler o seu artigo completo. O título constitui a mais efetiva forma de divulgação do trabalho científico, né? Isso está claro. Ele, juntamente com as palavras-chave, orienta a indexação nos bancos de dados ou diretórios nacionais e estrangeiros. O título é usado nas pesquisas bibliográficas para ter acesso imediato ao assunto. Título imprime a personalidade ao artigo e, sim, próprio, não vai atrair o leitor. Inclusive, se o título tiver impróprio, os revisores mesmo das revistas já sugerem alterações no título. Na sua composição, né, na composição do título, os autores devem inspirar-se na técnica dos redatores de publicidade, né, ser um pouco de jornalista aí nesse caso, fazer frase curta com elevado poder. Evitar abreviaturas no título, a menos que ela seja amplamente conhecida. CD4, né, por exemplo, HIV. Então, assim, para não perder mesmo, né? Se você tiver que definir uma abreviatura no título, você já vai perder um grande número de palavras, né? Então, é mais recomendado que não seja usada a abreviatura no título, porque ela tem que ser definida, né, no título. Agora, se ela for conhecida, como esses dois exemplos aqui, né, então elas podem ser normalmente citadas no título. Inicie o título com palavras-chave, né, evitando expressões como a propósito de, que torna uma coisa meio maçante para ler, né? Você vai ter que explicar mais no título e ter que usar mais palavras se você começar nesse formato. Apresentação de um novo caso, de considerações sobre, estudos sobre, interesse de, investigações sobre, isso tudo deve ser evitado, né? Da nossa experiência pessoal, observações sobre, então isso são títulos que nos chamam muita atenção. O que é um bom título, né? A identidade principal do seu artigo, não muito curto, né? Tem que ter aí até 15 palavras, 20 é um título bom. Tem que ser preciso, específico, informativo, atrativo, completo e sem abreviaturas. De preferência, né? Sem abreviaturas. Quando que o título deve ser escrito, né? Essa pergunta aí é interessante. Recomenda-se escrever um título provisório na primeira versão do manuscrito, né? Mas isso não significa que vai ser o título definitivo, né? Ele deve ser alterado várias vezes quando for necessário durante a preparação do artigo, né? As revisões, né? Todos os autores e coautores devem ler, né? O trabalho, inclusive o título, e sugerir, né? Adequações, até que ele reflita o assunto de maneira acurada e atrativa do estudo. A perfeição da redação do título é atingida quando não existe mais nada a ser acrescentado ou retirado. Lembrando de deixar um espaço aí, né, no título para citar o tipo de estudo. Será revisado e refinado durante todo o processo de escrita do manuscrito. Os revisores, né, como eu disse, podem sugerir alterações no título se ele não estiver adequado. Outros exemplos aqui de título e formas de melhorá-lo. Então, a gente tem aqui estudo de 100 casos de neurocisticercose. Para tornar esse título um pouco mais informativo,
e manter, né, o número de palavras, poderia ser reescrito da seguinte forma: sequelas e complicações a longo prazo em 100 casos de cisticercose. Né, estudo de, né, como eu falei anteriormente, não é uma boa opção para começar um título. Um outro exemplo: remoção de anticorpos cardiopressores em cardiomiopatia dilatada por imunoadsorção. Melhorando esse título, né, tornando-o mais atrativo e direto, porque aqui ficou bem direto, anticorpos cardiopressores em cardiomiopatia dilatada, remoção por imunoadsorção. Aqui ficou errado, gente, era 2 pontos, é muito comum usar 2 pontos no título. Títulos que despertam curiosidade, né? Transplante renal com 100 anos, né, de idade em sobrevida de 42 anos. Isso é interessante citar, né, essas idades aqui que realmente são bem inéditas, né, tem poucos trabalhos mostrando uma sobrevida tão longa de enxertos, né, de sobrevida de transplantes. Então é importante destacar, né, esses pontos aí já no título. Outro exemplo, atletas competitivos com doença cardiovascular. O caso de Nicholas Knapp. Então, esse aqui já é um artigo bem antigo, mas ele esses 2 pontos aqui eu já vou dizendo que já cria uma situação aí de tornar o título mais atrativo, tá? Como nesse exemplo aqui. Quando a gente digita, né, as palavras-chave para uma busca bibliográfica, nesse caso aqui na base de dados do PubMed, né, são recuperados vários artigos, né, mais 1000 artigos. Então, né, realmente a gente vai avaliando os títulos, né, e para escolher. Aqui também já recupera a revista, né, a gente olha a revista, olha o título, mas a gente se apega bem ao título para escolher aquele artigo ou não, né, para baixar ele completamente e ler. Então, nesse caso aqui, é um título bem atrativo, né? Ele abordou aqui, trouxe algumas, né, das palavras-chave, na verdade, as 2 palavras-chave que eu digitei, né? Um ponto fraco aqui é o local do estudo, que eu acho que não deveria estar presente aqui. Um ponto forte é o tipo do estudo, né? Um estudo retrospectivo. Nesse outro caso aqui, também ele trouxe as 2 palavras-chave digitadas, trouxe o tempo de experiência do serviço, né, mas aí falou o nome do serviço. Né, também eu acho que poderia ficar mais atrativo se retirasse esse nome do serviço, porque, do meu ponto de vista, não fica muito... Eu realmente não pegaria esse artigo para ler. Esse outro exemplo, né, prognóstico dos fatores também trouxe as duas palavras-chave, né, sobrevida do enxerto e transplante renal. Está bem informativo, né, prognóstico de fatores afetando a sobrevida tanto do enxerto como do paciente em paciente transplantado. Informação completa aqui, né, de pacientes que transplantaram com doador vivo ou falecido. Fatores de risco da sobrevida do enxerto de doadores vivos, transplantados renais, também está bem completinho esse título, esses 2 artigos eu baixaria para ler. Então, assim, é importante porque vocês compreenderem a necessidade de fazer um título bem atrativo, porque realmente muitos pesquisadores vão fazer a pesquisa bibliográfica e vão continuar lendo seu estudo pelo título, né? Então, se ele não for muito atrativo mesmo, realmente ele pode não ser selecionado. Além disso, se o título for atrativo, né, se o artigo for selecionado, o resumo estiver bem escrito, a introdução, né, continuando nessa linha de texto coerente, conciso, o seu artigo tem chance de ser, além de lido, ele ser citado, né, se ele tiver, além disso tudo, de ser bem escrito e tiver relevância científica, ele pode ser citado, né, por outros autores, e esse é o objetivo, né, do estudo científico, é ser lido e ser compreendido, e se tiver algum impacto, ser citado, né, por outros estudos. Então, características específicas dos títulos podem estar relacionadas, né, com a seleção do seu trabalho e, com isso, com a taxa de citação do seu estudo por outros pesquisadores.
Pulando agora de título para running title, o running title é uma versão curta, né, e resumida do título. Ele realmente ele está dentro do título, é um resumo do título, que algumas revistas solicitam esse running title, mas nem todas. Ele geralmente é impresso como um cabeçalho nas páginas do artigo, né, na maioria dos periódicos, mas às vezes também são usados no escritório editorial para arquivar e localizar os manuscritos. É limitado o número de palavras de acordo com as orientações para os autores específicos de cada revista. Geralmente 40 caracteres, né, o que equivale a 5 a 8 palavras. Nesse exemplo aqui desse artigo, né, é uma revista que solicitou o running title, esse título ficou bem grandinho, mas é um título que estava dentro do guia de autores da revista, e o running title ficou aqui, né, tem poucas palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. E ele ocupa aqui o cabeçalho, né, de cada página do artigo. Bom, com relação à autoria, existem alguns critérios, né, para que os autores sejam classificados como verdadeiros autores. Então, para ser autor, né, o pesquisador tem que ter dado uma contribuição substancial com ideia, desenho do estudo, aquisição de dados, análise, discussão de resultado, revisão do artigo. Então, ele tem que ter contribuído, né, em cada uma dessas etapas aí. Contribuição científica também é importante na interpretação dos resultados, né, que está muito ligado com a experiência, né, de cada autor. E na análise crítica do artigo. O autor verdadeiro também, né, classificado segundo esses critérios, do Comitê Internacional de Editores de Jornais na área médica, ele deverá assumir também responsabilidade pública pelo conteúdo, né? Algumas revistas solicitam declaração assinada contendo a contribuição científica individual de cada autor no artigo. Então, é de extrema responsabilidade, né? Não é só colocar o nome lá no artigo, não. O autor tem que ter contribuído, né, para aquele estudo. A autoria deve ser baseada em contribuição substancial para a concepção e desenho do estudo, aquisição de dados, análise e interpretação dos resultados. Redação do artigo ou revisão crítica do conteúdo. E, né, aprovação final da versão para publicação. Essa aprovação final, todos os autores, né, todos os coautores do artigo têm que dar essa aprovação final para publicação. Então, os autores devem atender às condições 1, 2 e 3, impreterivelmente, para entrar, né, como coautores de um estudo. Todos os colaboradores que não enquadram, né, nesses critérios que eu falei, devem ser listados na seção de agradecimentos. Né? E quem são essas pessoas, então, que podem ser citadas nessa sessão de agradecimento? São pessoas, né, que forneceram alguma ajuda técnica, né, alguma ajuda laboratorial, por exemplo, em algum experimento, assistência para redação, né, ou alguém que forneceu apenas suporte geral. Pessoal também de apoio financeiro, né, e de material também deve ser reconhecido e agradecido no final. Eles não necessariamente precisam ser coautores do estudo. Aquisição de financiamento, coleta de dados ou supervisão geral do grupo de pesquisa por si só não justifica a autoria, viu, gente? Ser titular de uma posição administrativa, como chefe de departamento, chefe de serviço do hospital, diretor de instituição, também não justifica a autoria. Ele tem que participar ativamente, né, no desenho do estudo, coleta de dados, revisão, interpretação, então tem que ter participado para ser coautor. Edição de texto ou revisão gramatical ou ortográfica também não justificam a autoria. Tão menos autorias políticas são justificadas, né? Tipo assim, eu coloquei seu nome no meu trabalho do ano passado, esse ano eu vou colocar o seu. Né? Isso também não é adequado, né? Isso aí fere, né, os critérios de ser um autor real. Com relação ao número de autores, não existe uma regra fixa, né, para número de autores, mas isso está diretamente relacionado com o tipo de artigo, com o guia de autores das revistas, mas, de uma forma geral, a gente observa que artigos de revisão geralmente contêm apenas um autor, né, que geralmente é um autor expert na área e que é convidado pelas revistas para escrever sobre um determinado assunto específico.
Os artigos editoriais ou comentários, 2 autores, relato de caso, né, menos de 4 autores, artigo original, mais ou menos 6 autores. Mais que isso, né, vamos supor um artigo original e com 10 autores, né, isso certamente vai chamar a atenção do editor, né, que poderá solicitar justificativa para os autores, né, deve até, né, o editor pode até solicitar, né, o que cada autor fez, né, uma declaração assinada, para justificar a participação de tantos autores. Deve ser interesse do autor principal manter um número pequeno de autores, né? Lembrando que na hora da citação aí, na hora das referências bibliográficas, um número limitado de autores que são citados nas referências, né? Os demais ficam como et al. Vocês já devem ter visto aí. Se houver apenas 1 ou 2 autores, ambos certamente serão citados, né, nas referências bibliográficas, ou em revistas que usam os nomes de autores, né, nas citações das seções do artigo, como introdução e discussão. Com 3 ou mais autores, né, os autores restantes, na ordem inferior, devem ser citados como et al., como eu acabei de falar, então o nome nem vai aparecer. Muitos periódicos listam apenas os primeiros 3 ou 6 autores na seção de referências, né? É comum isso também a gente observar. Nesse caso aqui, o primeiro estudo é uma revisão, né, uma revisão histórica. A gente vê aqui que é só um autor, né, que escreveu essa revisão. Nesse outro caso aqui, é um artigo original, tem 7 autores. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5 autores, não são 7 não. Então é um número adequado, ainda mais que é um estudo multicêntrico, né? É mais natural esse tipo de estudo ter mais autores. Esse outro estudo aqui, que é uma comunicação breve, né, um brief communication, tem 4 autores, né, está adequado, né, e claro que isso tem que estar nas regras da revista, né, no guia para autores. Esse outro estudo aqui, 2, 3, 4, 5, esse tem 7 autores também, um artigo original. Nesse caso aqui, a gente vê que tem diferentes formas, né, da citação do nome dos autores. Nessa revista aqui, por exemplo, né, ele cita as iniciais na ordem e escreve por extenso o último nome. Nesse outro caso aqui, ele já cita o nome completo dos autores, né, abreviando só o segundo nome. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui também escreve o nome completo, abreviando o segundo nome, colocando por extenso o terceiro nome. Esse outro caso aqui, nome completo. Então, isso realmente vai variar de revista para revista, né? E os autores devem prestar atenção durante a formatação do artigo. Nesse outro caso aqui, o nome também abreviado, o segundo nome e o último nome completo. E ainda acrescentou aqui a formação, né, dos autores, médico e PhD. Com relação à ordem dos autores, o primeiro autor geralmente é o pesquisador júnior, um mestrando ou um doutorando que executa a pesquisa, né, a aquisição ou análise dos dados, interpretação e descrição dos resultados. Já o segundo autor é um pesquisador sênior ou um colaborador que faz revisão crítica e que é de fundamental importância para o conteúdo intelectual do estudo. Já o terceiro autor são outros autores que deram alguma contribuição importante, né? O último autor, que nem sempre é a quarta posição, né? Pode ser a quarta, a quinta ou a sexta, é sempre o orientador, né, do estudo, ou um pesquisador sênior, é o pesquisador principal da linha de pesquisa, o responsável por todas as etapas da pesquisa e financiamento e aprova o manuscrito final para ser submetido. E, geralmente, é o autor correspondente. A ordem de autoria deve ser uma decisão conjunta entre os autores do estudo, tá, gente? Que isso pode ser um motivo para conflito entre os autores, essa ordem aí que vai aparecer no estudo. É universalmente aceito que o primeiro autor é o mais importante e deve ser o idealizador do estudo. Então, o primeiro autor tem que fazer jus aí ao seu posicionamento no estudo, ele tem que realmente trabalhar bastante. Os outros autores são geralmente listados em ordem decrescente de contribuição. Lembrando, né, que o último autor geralmente é o orientador ou o professor coordenador da linha de pesquisa.
é o pesquisador sênior, vamos dizer aí, da equipe, né? Questões como, né, como eu falei, se houver algum conflito aí com relação à autoria, então essas questões aqui têm que ser abordadas bem no início, né, da escrita do artigo. Quem se qualifica como autor, quem deve ser agradecido e não ser autor, qual deve ser a ordem da autoria, isso tudo aí são questões que pequenas, vamos dizer assim, mas que pode gerar conflito no final e dar uma confusão. Pode ser fonte de disputas, né, e envolve até mesmo escritório editorial em alguns casos, né, e lembrando que o editor não deseja de forma alguma se envolver em conflitos relacionados a questões de autoria. Resolver as disputas em sigilo, né, antes de submeter o artigo. Se levado para a atenção do editor da revista, né, se esse conflito aí chegar até o editor da revista, isso resultará em atraso na publicação, né, ou até mesmo em recusa do artigo, né, pois qualquer processamento ou decisão sobre o manuscrito irá ser mantido em espera até que a solução do conflito seja feita. Né, ou mesmo o editor pode resolver não aceitar o artigo, né, rejeitar. Então, a parte de agradecimento, né, a gente vai ver essa parte mais para o final, que ela também, essa parte é localizada após antes das referências bibliográficas e após a conclusão do artigo, né, a gente vai depois ver direitinho como fazer esse agradecimento, mas aqui a gente só trouxe essa seção aqui para, né, para comparar quem que deve ser agradecido com quem realmente deve ser o autor do estudo. Quais os motivos, então, para o agradecimento? Ajuda técnica de rotina, né, coleta de dados, auxílio na redação do manuscrito, ajuda financeira, supervisão geral do grupo de pesquisa, contribuições menores, né, ou outro tipo de contribuição. É importante que os coautores tenham a permissão por escrito, né, de todas as pessoas relacionadas na sessão de agradecimento, e listar os nomes e as contribuições individualmente nessa sessão. Com relação às afiliações, né, que a gente já falou, que são as instituições, a instituição ou as instituições nas quais o estudo foi realizado, ou né, as instituições aí dos coautores. A instituição citada deve ser aquela na qual o estudo foi realizado, né? Mas a gente vê muito aí autores que trabalham em mais de uma instituição, né, citar todas as instituições que eles trabalham, mas o ideal é que cite mesmo a instituição na qual o trabalho foi realizado. As instituições devem ser listadas na mesma ordem dos autores e claramente identificadas com um número sobrescrito ou símbolos ligados ao autor. Múltiplas instituições para o único autor, né, como eu disse, devem ser evitadas. Com relação ao autor correspondente, né, ele é o autor que fará todos os contatos com a revista, desde a submissão até a publicação do artigo. Então, ele fará a submissão do artigo na plataforma da revista, ele vai receber e-mails da revista, resposta do editor, né, sobre a revisão. Se tiver que fazer alguma correção no artigo, alguma alteração, ele vai comunicar isso para os coautores, fazer essa revisão junto com os coautores e responder para os revisores. Ele vai emitir as declarações padrões das revistas e informar o andamento da publicação aos outros autores. Se o autor tiver mudado, né, se esse autor correspondente tiver mudado o endereço físico ou eletrônico antes da publicação do artigo, o escritório editorial deve ser informado, né, para evitar atraso na publicação. Algumas revistas adicionam o novo endereço como nota de rodapé. O contato do autor correspondente deve conter, né, endereço completo com CEP, telefone com código do estado, do país e do estado, e endereço de e-mail atualizado, né, mas isso é tranquilo, vocês têm que olhar isso no guia de autores para cada revista. Após a publicação, o autor correspondente também, né, pode ser requisitado a responder rapidamente por cartas do editor ou questões de leitores e outros pesquisadores. Então, ele é autor correspondente para sempre, né? Ele faz esse primeiro contato com a revista, antes da publicação, e depois da publicação também, como o endereço dele, o e-mail que vai estar impresso no artigo, ele que vai ser, né, o pesquisador responsável por essa interlocução aí entre a comunidade científica e os outros autores.
Lembrando que na Faculdade de Ciências Médicas, né, no nosso mestrado, o autor correspondente é sempre o orientador do mestrado. Falando um pouquinho agora das abreviaturas, né, essa é uma parte que realmente pode ser requisitada pelas revistas para compor a página do título, mas tem algumas revistas também que pedem as abreviaturas e elas podem ser colocadas após, né, a conclusão do estudo e antes das referências bibliográficas, mas é simples, né, só citar, né, as abreviaturas usadas, né, no texto, nessa página de título. Então, resumindo, o conteúdo básico da primeira página do título é o título em si, o nome dos autores, né, com as afiliações, e cada uma das afiliações tem que vir aqui numeradas, né, no nome de cada autor, na ordem que os autores aparecem, o autor correspondente, né, a declaração do autor correspondente, quem é, o endereço, contato de telefone, fax, e-mail, etc. Então, para memorizar, nessa aula de hoje, né, o que deve se ter em mente, né, para preparar um título, é que ele deve ser curto, informativo e atrativo. Não se deve ter pressa para definir um título, né, ele pode ser a última coisa a ser definida num manuscrito. Listar corretamente os autores e as afiliações, né, deve ser relacionado somente àqueles autores que deram alguma contribuição substancial para o conteúdo do artigo. Todos os outros que contribuíram e não preencheram os critérios para autores podem ter suas contribuições citadas nos agradecimentos, né, relacionar as instituições onde o estudo foi realizado. Adicionar o autor correspondente, né, com endereço completo e e-mail. Bom, gente, esse era o nosso assunto da aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham tido uma visão aí mais ampliada, né, dessa parte que é tão importante aí do manuscrito, né, que não é só, a gente acha que é a parte mais simples de fazer, mas na verdade tem muitos detalhes e detalhes importantes, né, que devem ser seguidos.